Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar de maneira poderosa em nome de Jesus, amém? Mais uma vez eu quero trazer aqui uma palavra para o teu coração, que você possa ser edificado, amém? E ande no princípio, ande no fundamento, e você vai viver grandes coisas na tua vida em nome de Jesus, amém? A palavra de hoje está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, nós vamos falar um pouquinho sobre o fundamento chamado fé, amém? Algo que talvez muita gente está se esquecendo, que ainda existe fé nas pessoas. Ainda as pessoas carregam o dom da fé, um dom que foi entregue gratuitamente por Jesus Cristo, pela conquista na cruz do Calvário, nós ganhamos o dom da fé, amém? Eu quero falar com você exatamente sobre isso neste momento, em nome de Jesus, amém? Então, pega a sua Bíblia aí e realmente vamos meditar na palavra do Senhor, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos começar pelo versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Amém? Glória a Deus. Queridos, veja bem, Deus, quando uma criança nasce, Deus ele coloca dentro desta criança um dom chamado fé. Então, todos nós nascemos com esse dom chamado fé. Amém? E a Bíblia, ela nos ensina que essa fé, ela é condicionada, para ela funcionar, ela é condicionada a uma questão, a uma situação. Ela é condicionada a ouvir a palavra de Deus. Amém? E eu quero ler para você aqui, um texto que está aqui em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, fala um pouquinho sobre a fé. E ele diz assim, mais uma vez o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, e ele escreve assim: E assim a fé vem pela pregação, e pela pregação da palavra de Cristo. Amém? Então ele fala assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que para mim andar por fé não é ouvir qualquer coisa. Nós não podemos ouvir qualquer coisa. A fé ela está condicionada a uma palavra santificada, a uma palavra que realmente vai testificar. Imagina comigo, enquanto eu estou falando aqui para você, existe um monte de palavras que está entrando no seu vídeo aí. Sabe aqueles desenhos que a gente assiste, que aparece aquelas palavras andando, voando assim? É isso que acontece. Quando a palavra de Deus ela é liberada, ela é ministrada, e o que acontece? É como se fosse um monte de palavras sendo enviado para você. E ali, o que acontece? A pessoa que está liberando essa palavra, se ela tiver uma vida de santificação ao Senhor, essa palavra vai ativar a tua fé. Amém? Porque senão seria muito fácil qualquer pessoa pegar a Bíblia e começar a pregar a palavra. Só que não é dessa forma. A Bíblia ela só se torna real com pessoas reais em Deus. Amém? A Bíblia só se torna verdadeira quando essas pessoas são verdadeiras em Deus, quando elas carregam o Espírito excelente da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Então, a gente não pode achar, porque a pessoa lê bem, ela pode pregar. Não, não é isso. O falar bem, ter eloquência em palavras, colocar palavras, ser pessoas que conseguem usar de palavras bonitas do dicionário, viu? Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que a pessoa tem o Espírito de Deus. Ela tem um dom de falar bem, ela tem um dom de se expressar bem com as palavras, mas isso não quer dizer, querido, que a pessoa carrega com ela um encargo espiritual de falar sobre a palavra de Deus.
Amém? Se você for procurar outros vídeos, você vai entender que lá em Pentecoste, no Atos capítulo 2, os discípulos eles foram cheios do Espírito e eles foram capacitados pelo Espírito de Deus. Então, só é autorizado ativar a tua fé pessoas que foram recebidas diante do Senhor e que receberam um revestimento do Espírito Santo de Deus. Essas pessoas que receberam um revestimento do Espírito Santo de Deus, quando ela abre a boca para falar da palavra de Deus, ela vai vir como uma espada no teu interior, vai ativar a tua fé, e você vai falar, opa, era isso que eu precisava ouvir, meu Deus, né? Que demais! Aí você começa a sentir a presença de Deus, porque não é qualquer palavra que vai ativar a tua fé, mas é uma palavra que ela sai de uma pessoa, de um porta-voz, de uma pessoa que tem santidade em Deus, que tem vida com Deus. Você está entendendo? É muito forte isso. Nós precisamos entender que a fé ela só vai ser ativada na nossa vida através de pessoas que têm uma autorização espiritual em Deus, uma capacitação em Deus. Só essas pessoas podem conseguir que elas tenham a capacidade de ativar fé em você. Caso contrário, você vai ouvir por aqui e soltar por aqui. Não vai viver. Você não vai viver uma mudança de vida. Você entendeu? Então, eu queria só dar uma introdução para você entender. Porque às vezes você fala assim, mas eu vou ouvir um monte de pregação por aí. Você viu? Você tem que discernir. Nem todos que falam de Jesus realmente é de Jesus. Nem tudo que é luz, nem tudo que reluz é luz. Nem tudo que reluz é ouro. Então eu preciso discernir como que funciona o reino de Deus, para a gente não se frustrar e achar que a palavra de Deus ela é mentira. Não, querido. Não, nós temos que saber separar as coisas. Amém? Então, Hebreus, ele escreve então dizendo sobre a fé. E ele fala aqui, que o escritor de Hebreus, assim, de uma certa forma, ele é desconhecido, né? E aqui então ele começa a descrever que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Como que é possível você ter a certeza que vai dar certo? A certeza que vai dar certo. É para você ver como é profundo essa questão. Como que você pode ter certeza que Deus, Ele vai fazer? Essa é a convicção no Espírito que nós temos que ter. Que a fé é a certeza de coisa que se espera. Ou seja, eu preciso crer que a morte de Jesus na cruz e a ressurreição de Jesus na cruz já é a minha esperança de entender que vai dar certo. Cristo na cruz é a nossa esperança da fé. A garantia que Jesus ressuscitou na cruz do Calvário já me dá a certeza e a esperança de esperar. Porque esperança é quem espera. Só tem esperança quem espera. Não é isso? Então, ele diz assim, e é a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, eu sei que no tempo de Deus vai acontecer. Eu sei que na hora de Deus vai acontecer. A porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, o suprimento vai vir bater na minha porta. Por quê? Porque conforme Deuteronômio 28, a Bíblia diz que se eu guardar os mandamentos do Senhor no meu coração e eu praticar ele no meu dia a dia, a Bíblia diz, lá em Deuteronômio 28, que as bênçãos do Senhor correrão atrás de mim e vai me alcançar. E eu preciso tomar posse dessa palavra e falar, Senhor, eu vou viver. Eu vou viver. Não importa o que vão falar, pode me chamar de louco, pode chamar de maluco, mas eu tenho fé, eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Você tem convicção que Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Quantas pessoas que era para morrer no parto não morreu porque o Senhor guardou. Porque o Senhor guardou para mostrar um novo tempo na sua vida.
para mostrar uma nova oportunidade. Quantos acidentes você já não passou e você não morreu ainda, porque Deus tem um propósito na tua vida. Porque Ele quer te ensinar que a fé ativada da forma correta vai te levar à salvação eterna. Vai te levar para a liberdade do Espírito Santo, vai te levar para o arrependimento, vai te levar para um novo nível espiritual. E nós precisamos entender esse segredo espiritual. E aqui o escritor ele fala assim, olha, que pela fé entendemos que o universo foi criado. Né? Até hoje existe uma grande dúvida sobre a criação do universo. Muitos acreditam no Big Bang. Né? E se a gente for analisar a questão do Big Bang, não tem como. É impossível as coisas serem criadas por causa de uma bomba, sendo que o princípio de uma bomba é simplesmente destruir. Como que pode? Aquilo que, né, quando você fala de bomba, você tem a primeira a sua mente que aquilo, nossa, vai destruir, vai acabar com tudo. Então como que pode algo que acabou com tudo e criou ao mesmo tempo? Não, é impossível. Somente um ser poderoso, somente um ser soberano, somente um ser que não é carnal, mas é espiritual, tem essa capacidade de trazer à existência aquilo que não existe. E nós acreditamos exatamente nisso, pela fé. Nós acreditamos que Deus, o Pai, criou todas as coisas. E vira e mexe, a humanidade se depara com essa dúvida. Mas, ao longo dos tempos, Deus tem se mostrado como um Pai criador e fundador de todas as coisas. E não tem como a gente contestar aquilo que cada um vive. Amém? Até hoje, a medicina tenta explicar o corpo humano. Como que pode uma pessoa viver? Como que pode uma pessoa ter capacidades? Como que pode uma pessoa ela ter a capacidade de entender as coisas? Como que pode nascer de uma mulher? Como que pode, né, o espermatozoide gerar uma vida? Como que pode, sabe? Isso é profundo, isso vai além da nossa capacidade humana. E nós precisamos entender. Amém? Precisamos entender, querido, que Deus, Ele realmente traz existência aquilo que não existe. Amém? E aquele que deseja andar com o Senhor, aquele que deseja andar por fé. Então, quanto mais, lembra que nós lemos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus e essa palavra ela gera mudança na tua vida, você vai chegar num determinado ponto que você vai entender que sem fé é impossível agradar a Deus. A vida do cristão é uma vida que é uma vida diária andando por fé. Ou seja, eu não tenho hoje, mas eu sei que Deus vai trazer. Isso é fé. Não é você contar com o ovo fora da galinha. É você contar que a galinha está gerando ovo. É você acreditar que a galinha está gerando ovo ali. Amém? E que a qualquer momento ela vai botar para fora o ovo e você vai fazer um omelete muito maravilhoso e você vai se alimentar daquele omelete. Amém? Ou um ovo frito para quem gosta. Então, eu preciso entender essa questão da fé. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todo filho de Deus, todo ser humano precisa andar por fé, mas da maneira correta. E para finalizar, eu quero te falar uma coisa. A fé, Deus não estabeleceu a fé para você conquistar coisas. Deus estabeleceu a fé para você conhecer a Deus. A fé, Deus te deu para você conhecer a Ele aqui na terra. A fé é para ser usada aqui na terra. Lá no céu não vamos precisar de fé. Lá no céu a gente não vai precisar de muita coisa que usa aqui na terra. Lá a gente só vai contemplar a glória de Deus. Então, o fundamento chamado fé é muito importante na vida do ser humano. Amém? Não use a fé para conquistar coisa. Use a fé para conhecer a Deus. Para conhecer quem Ele é para você e quem você é para Ele. Quando você entender isso, você vai parar de ficar mendigando as coisas para Deus. Você vai parar de ficar pedindo um monte de coisa para Deus. E você vai aprender a descansar. Vai aprender a realmente a
a aproveitar o tempo que você tem na presença do Senhor. Amém? Então, lembre-se disso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Isso está lá em Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário. É impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o escritor de Hebreus, ele fala assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que você creia que Ele existe. Lembra daquele filme Deus Não Está Morto? Aquele professor, aquele filósofo lá, ele começou a questionar aquele rapaz a ponto daí ele soltar algo, ele falou assim, mas eu odeio Deus. Você, como que você pode odiar alguém que você não acredita? Como que você pode ter a raiva e rancor de um ser que você não acredita? Né? Ele não acreditava por causa de feridas do passado, porque ele não entendia. E tudo que você não entende, você não acredita. Não é verdade? Por isso que eu preciso conhecer. Por isso que a fé está aí para nos ensinar. Como que eu vou crer que Ele existe, que Ele é galardoador para aqueles que o buscam? Quando você começa a ouvir, deixar aquela palavra entrar em você e gerar fé no teu interior, vai gerando fé. Aí de repente o arrependimento bate em você, a ficha cai, você começa a entender, o arrependimento vem e de repente o Espírito Santo vem sobre você, te leva numa condição espiritual de maravilhas, de glória de Deus, e você começa a viver coisas que você nunca viveu na tua vida. Você começa a enxergar aquilo que você não enxergava. Você começa a conquistar aquilo que você não conquistava. Aquilo que você nem sonhava, Deus começa a trazer para você. Aquilo que você nem buscava, Deus começa a trazer para você. Por quê? Porque aqueles que andam com o Senhor, Ele traz. As bênçãos correrão atrás de você. Você não precisa ficar correndo atrás das coisas. Ele vai trazer para você. Se você não crê na palavra, Deus não pode fazer nada por você. Se você não acreditar se a fé que Ele te deu não é suficiente para você acreditar que Ele é galardoador, que Ele é real, que Ele existe, não tem o que fazer. Nós precisamos ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas são fatos. São fato, é a convicção das coisas que se esperam. Amém? Então, ande por fé. Ande por fé. Ouça a palavra do Senhor. Ouça, a voz do Espírito Santo e deixa Ele te guiar em águas tranquilas, em pastos verdejantes, e viva um novo tempo na presença do Senhor, para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se posicione nessa noite. Peça perdão ao Senhor. E realmente viva o milagre do Senhor na sua vida. Que realmente você possa ter um tempo novo na presença do Senhor. Amém? Peça perdão hoje. Se arrependa dos teus pecados. Fala, Senhor, eu estou andando na carne, eu não estou andando por fé. Eu estou andando na força do meu braço. Você está tentando e não dá certo. Anda por fé, coloca na presença do Senhor. Fala, Senhor, eu já tentei, não aguento mais. Deixa Ele. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Amém? Solta o cabo da nau, lembra? Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navegue com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Cristo seguro será. Solta o cabo da nau. Aleluia, essa é da época da bispa aqui. Amém? Então solte o cabo da nau, querido. Toma os remos na mão. Amém? A fé é isso, tem que acreditar. Vai remando, rema.
porque você vai viver um grande milagre em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra, amém? Pratique ela e você vai ver um grande milagre que vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, um beijo no coração. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho e compartilha. Amém? Tamo junto, vamos celebrar o Senhor, vamos aí ser fundamentados na palavra para que realmente nós possamos agradar ao Senhor em primeiro lugar. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Em nome de Jesus, fique na paz.